Eu saúdo a todos mais uma vez com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Em primeiro lugar, eu quero pedir a você, meu amado ouvinte, que é simpatizante do meu canal, que gosta de ouvir as minhas pregações e os meus estudos bíblicos, queria pedir a você que você inscrevesse por gentileza em meu canal. Se puder, poste no seu Facebook, no seu Instagram, está autorizado, pode enviar as minhas pregações aos seus amigos, porque você estará me ajudando a proclamar a palavra de Deus, estará também ajudando o meu canal com algumas inscrições, né? É importante para que possamos assim estar continuando esse trabalho árduo, mas um trabalho maravilhoso que vale a pena, que é a pregação da palavra de Deus. Quero neste momento compartilhar com os irmãos o livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, no versículo de número 3, 4 e 5. Quero falar um pouco sobre as duas testemunhas mártires. E é um assunto assim de extrema importância para nossas vidas, né? Que tem muita gente que tem curiosidade, né? De saber quem são as duas testemunhas, não é verdade? E a realidade é o seguinte, é que nós não sabemos quem serão as duas testemunhas. A gente não pode saber porque a Bíblia não diz. Se a Bíblia dissesse, olha, as duas testemunhas que serão Moisés e Elias, eles estarão durante a grande tribulação, né, se opondo à obra do anticristo, nós poderíamos afirmar, porque estaria escrito na Bíblia. Mas a Bíblia não diz o nome. A Bíblia diz as duas testemunhas. É isso que a Bíblia diz. Então eu quero deixar algo que fala sobre as duas testemunhas, mas de forma nenhuma citarei aqui nome das duas testemunhas, porque a Bíblia não diz. Então eu não vou acrescentar aquilo que não tem na Bíblia, porque é anátema quando acrescentamos algo na Bíblia. Aquele que acrescenta um tio na Bíblia, ou diminui uma vírgula, ele é anátema, ele é maligno, né? Então, veja só, ele é maldito, né? Então, veja só o que diz a palavra do Senhor. Tem como tema as duas testemunhas mártires. Por que as duas testemunhas mártires? Porque elas morrerão durante a grande tribulação. A gente vai se inteirar já sobre isso. Diz assim o capítulo 3, do versículo 11 de Apocalipse. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidos de panos de saco. Ou seja, Deus vai dar duas testemunhas para profetizar durante 1260 dias, que é exatamente durante a grande tribulação. Então, nós já entendemos que esses 7 anos de grande tribulação também correspondem a 1260 dias. Amém? Então, esses 1260 dias é o tempo, né, que o Senhor, é o tempo que o anticristo vai estar agindo na terra. E é exatamente o tempo que as duas testemunhas vão estar se opondo à obra do anticristo, né? Porque mesmo durante a grande tribulação haverá salvação. Se o Espírito Santo não está na terra, mas vai estar as duas testemunhas, que irá opor-se ao anticristo, que irá pregar, né, a palavra de Deus durante a grande tribulação às nações. E muitos ouvirão e se salvarão por causa da pregação das duas testemunhas. Entendeu? Então, darei as minhas duas testemunhas que profetizem. O que é profetizar? Profetizar é o mesmo que pregar a palavra do Senhor. Profetizar é o mesmo que proclamar a palavra de Deus. Amém? É o mesmo que obedecer ordens de Deus, né? Profetizar vem de quê? De profeta.
Quem profetiza é o profeta. Então essas duas testemunhas serão dois profetas que serão enviados por Deus à terra durante a grande tribulação, durante os 7 anos da grande tribulação. Amém? Vestidas de panos de saco. Por que vestido de pano de saco? Sinal de humilhação. Ou seja, elas são enviadas por Deus, mas elas estão aqui não porque elas são maiores que Deus. Elas estão aqui para obedecer uma ordem de Deus. Ou seja, vestida de pano de saco, sinal de humilhação. Está fazendo aquilo que Cristo fez. Cristo humilhou-se. Ele deixou de ser rei para tomar o lugar de servo e morrer numa cruz por nós. Então as duas testemunhas também elas vêm como pessoas humildes para testemunhar que elas são da parte de Deus. Versículo 4. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas testemunhas se encontram no mundo semelhante ao de Elias, hostil à adoração do Deus único, mas também tem o poder de Elias e de Moisés diante do faraó. Lançarão manifestações de vingança de Deus sobre este mundo que incorrigivelmente luta contra Deus. Então a besta, o anticristo, ele vai estar na terra lutando contra Deus. E Deus envia as duas testemunhas, que, veja só, ela não diz que é Elias e que é Moisés, de forma nenhuma. As pessoas conjecturam, acham que são, mas a Bíblia não diz. Então, que fique bem claro que eu não estou aqui dizendo isso, Então, a besta que surge do abismo, esta é a primeira menção da besta no Apocalipse. Deve ser o mesmo que surge do mar. Entendeu? O livro de Daniel fala sobre a besta, Apocalipse fala sobre a besta, fala sobre o anticristo, o filho do maligno, sobre o próprio maligno, o próprio diabo, e é o anticristo, que vem para, mais uma vez, tentar opor-se a Deus, à obra de Deus. Mas ele não tem poder para isso, porque Todo-Poderoso é o nosso Deus. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, as duas testemunhas, quando alguém tenta causar dano dele, causar danos a ele, o próprio Deus dá um poder, que sai fogo da sua boca, Veja só que coisa interessantíssima, irmãos? Que é uma forma de defesa, Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Isso é o versículo de número 5. O versículo de número 6 diz: elas têm autoridades para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, elas vêm com este poder. A primeira coisa que elas fazem é o quê? Elas fecham, cerram o céu e não chove, Durante aqueles 1260 dias, aquele prazo determinado, não chove de jeito nenhum. Assim, atrapalhando a obra do anticristo na terra. Porque ninguém pode prosperar sem chuva. Não vai ter mantimento, não vai, As pessoas vão plantar, mas aquele mantimento, ele não vai crescer. Vai atrasar toda a economia de um país, de um mundo, no caso do mundo, Toda a economia do mundo, porque não vai chover,
portanto, as lavouras não vão crescer, tudo vai ficar seco, né? E vai complicar a vida do anticristo. Por isso, ela tem autoridade para fechar o céu. E aí não vai chover mesmo, de forma nenhuma, durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade para sobre a terra, sobre as águas, para convertê-las em sangue. Elas vão lá e tocam na água e a água se converte em sangue. Por isso uns diz que é Moisés e outros dizem que é Elias, porque tem os sinais iguais aos deles. Entendeu? Mas nós não podemos afirmar isso, porque a Bíblia não diz, né? Então, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes quiserem. Então, toca na terra aí, aparecem vários tipos de flagelos, né? E isso vai atrapalhar a obra do anticristo e vai deixar ele furioso. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá e matará. Então é aí que começa a acontecer o grande milagre. Vai acontecer um grande milagre. Esse milagre fará com que o povo hebreu, os que não acreditaram em Deus, os que não acreditaram em Cristo, né? Eles aí vai começar a acreditar em Cristo agora, depois de um grande milagre que Deus vai fazer através das grandes testemunhas. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Ou seja, o anticristo vai matar as duas testemunhas. E o seu cadáver, os seus cadáveres, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então, as duas testemunhas serão mortas, ele vai colocar elas estiradas em praça pública para que todos vejam. E ele possa dizer, bater no peito e dizer que ele é o tal, porque ele matou as duas testemunhas, né? E aí, depois da morte das duas testemunhas, aí muitas nações, muitas denominações aderirão ainda mais a ele, porque vai achar que ele é o Todo-Poderoso, porque ele matou as duas testemunhas. Entendeu? Mas exatamente o contrário. Essa morte das duas testemunhas só vai servir para que Deus seja glorificado. Vamos ver mais na frente? Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, elas ficam ali e ficam zombando dos cadáveres das duas testemunhas. Isso acontecerá ao vivo, assim, ó, na hora. E tem mais, vai acontecer também através dos sinais de satélite. Toda a rede de televisão vai filmar, vai aparecer, todo mundo vai ver, todo mundo inteiro vai ver através do satélite, via satélite, através da televisão. Então, meu irmão, será um acontecimento incrível através da internet. Nós estamos vivendo em uma época, né, de tecnologia avançada. Então todo mundo vai ver, os que estão lá e os que não estão vão ver as duas testemunhas ali, né, diante de todo o povo, mortas naquele lugar. Então veja só, para encerrar, veja o que Deus faz, o milagre que Deus faz através das duas testemunhas. Elas estão ali na praça pública, quando de repente o Senhor Deus arrebata. Elas começam a levitar e sobe para o céu. Amém? Este é o grande milagre. Deus, quando Deus veio, quando Jesus Cristo veio, ele não veio para nós. Ele veio para o povo de Israel. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus. Amém? Só que o povo de Israel rejeitou o Messias. Até hoje, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. É exatamente aí que eles vão acreditar.
vai haver uma conversão em massa de judeus. Quando eles verem as duas testemunhas levitando, aí eles vão verdadeiramente acreditar que Jesus Cristo é o Messias. Espero que possa ter tirado alguma dúvida sua em relação às duas testemunhas. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho clicando em todas. Um abraço.